Essa parte final do seminário, a ideia da gente era colocar algum material, projetar algum material e colocar esse material em discussão, né? Ou se fosse para tirar dúvida da plateia, ou fosse mesmo para que Everaldo e Clermo se manifestassem em relação a acertos e erros. Como o único material que tinha disponível era a coleção lá de casa, então eu improvisei aí na verdade, quando a gente vai fazer a coisa em cima da hora, tudo tende a dar errado. E o scan parou de funcionar, eu acabei fotografando folha por folha e fiz aí uma passagem rápida. Então, a minha sugestão nesse momento é que a gente passasse algumas folhas aqui, que comentasse alguns aspectos que pudessem ser relevantes ou irrelevantes, né, em função daquilo que foi falado na parte da manhã, né? Então, eu estou colocando aqui a coleção em julgamento aqui pelos colegas, os dois juízes aqui, e mais os colegas aí da plateia, tá certo? Quem quiser, a hora é essa. Por favor, de vez em quando, façam algum elogio. Podem falar mal, mas de vez em quando elogia também, porque elogio é bom e a gente gosta, tá certo? Então, assim, rapidamente, essa coleção é uma coleção de história postal, né? Ela tem um histórico FIPE bastante razoável. Ela estreou em exposição FIPE em 2006, em Washington, e lá ela fez 83 pontos, ganhou uma medalha de vermelho. Ainda em 2006, se não me engano, em Málaga, ela já subiu um pouquinho, né? Foi para 88 pontos, ganhou 5 pontos, foi a vermelho grande. Depois disso, ela foi para Éfiro, que foi na Romênia, 2008, se não estou enganado, não é isso? 2008, e lá ela conseguiu o primeiro ouro, com 93 pontos. Depois da Romênia, ela foi a Portugal, desceu para 92. Depois de Portugal, ela foi para o Japão, manteve 92. E agora, na Brasiliana, ela foi a 93. Então, é uma coleção que hoje está aí estabilizada nessa faixa de pontuação. Entretanto, é uma coleção que vai passar por uma grande reforma a partir dos próximos meses, possivelmente na virada do ano, quando eu vou ter alguns dias de férias. Porque uma série de questões que a gente conversou aqui, principalmente na parte da manhã, ela já não atende. Na verdade, ela vem se repetindo, né, ao longo desse tempo. Entra uma peça ou outra aqui e ali, mas, na verdade, ela precisa mesmo de uma sacudida maior para que ela se enquadre dentro de certas premissas que foram colocadas aqui, tanto pelo Clerman quanto pelo Everaldo. Ok? Então, eu dou a minha mão à palmatória nesse aspecto. Eu sei que ela tem que mudar. Né, Everaldo? Eu tenho comigo, né, na verdade, o compromisso de fazer isso. A questão é tempo, né? A gente precisa de tempo aí para fazer essa mudança, mas quem sabe... Eu tenho que parar de trabalhar, é verdade. Eu tenho que parar de trabalhar e me dedicar, evidentemente, ao trabalho filatélico, tá certo? É mais ou menos isso. Eu adoraria fazer isso, mas, infelizmente, está longe do dia que isso ainda vai acontecer. Então, vamos lá. Pessoal, essa é a folha de introdução, e aí, na folha de introdução, a gente tem lá a caracterização do tema. Aí, uma coisa que, por exemplo, o Everaldo falou de manhã cedo, mas que ele não percebeu. Eu não preciso daquela carta, Everaldo, da primeira carta do Rio de Janeiro, porque aquela carta é colonial, pô. O meu é só do Império. Tá vendo? Eu já me livrei daquele problema. Não, conhece 1822. 22 a 89, olha aí. Isso é uma coisa que você poderia pôr no título, porque realmente eu coloco só o tempo aqui, Brasil e Império. Nem todo mundo, principalmente lá fora, vai saber qual é o espaçamento de tempo, né, que durou o Império Brasileiro. Isso é fato. Isso é uma das coisas que já fica anotada aí para mudança. Né? O nome do proprietário não coloca mais? Não é obrigatório. Aí é uma questão
pessoal. Eu tenho algumas coleções que eu ponho. Nessa aí eu não tenho. Né? Ok? A estruturação dela, então, tem uma parte introdutória, onde a gente explica mais ou menos do que a gente vai falar, né? Do que a gente vai falar. Então, aqui, ó, o assunto são os serviços postais, né, na província do Rio de Janeiro, não é na cidade do Rio de Janeiro, é na província do Rio de Janeiro, no tempo do Império. Portanto, está limitado no tempo, sem estar explicitado ali, mas está limitado no tempo de 1822 a 1889. Né, 7 de setembro de 22 até 15 de novembro de 89. Aqui a gente tem a estrutura da coleção, que ela tem 3 segmentos. Isso é uma coisa também que a gente já discutiu um pouco, a gente, que eu digo, eu e o Everaldo, né, que é o fato de que ela não é exatamente linear, como se espera de uma coleção de história postal. Né? Por quê? Porque eu tenho uma terceira parte que trata de correio para o exterior. E aí o que acontece? Acontece que eu venho na parte primeira, que é a parte pré-filatélica, né, de 22 até 43, né, não tinha um selo, então tem uma parte filatélica, pré-filatélica. Aí a gente entra no período adesivo, né, no período do selo postal propriamente dito, e vai assim até a folha, ao final da folha, ao final do quadro 6. Né? O quadro 7 e 8 é o serviço postal referente à troca de correspondência com o exterior. E aí o que acontece? Volta a ter, eventualmente, uma ou outra carta que não tem selo. Então, uma coisa que o Everaldo já me falou aí algumas vezes, mas eu sou desobediente, né, era o fato, né, de que eu venho com cartas sem selo, cartas com selo, olhos de boi, e vai por ali, inclinado, vertical, Dom Pedro, Casa da Moeda, né, tal. Não, Casa da Moeda. E aí, o que acontece? Lá no 7º quadro, eu volto para cartas sem selos e começa de novo. Aí não tem olho de boi, não tem nada, nem Dom Pedro. Na verdade, eu faço isso de uma maneira consciente, porque eu entendo que está bem estabelecido. Apesar de compreender o ponto de vista linear, né, da história postal, eu entendo que, na verdade, eu estou tratando de um outro serviço, um outro tipo de abordagem. Então, o que eu não quis foi misturar o correio nacional, né, de circulação interna, com o correio estrangeiro, em termos de tempo. Eu achei que, do ponto de vista de organização, seria mais fácil, na verdade, para as pessoas entenderem dessa forma. Mas isso é uma questão que está em aberto. Na verdade, Esse título Sim. cai naquele comentário que eu fiz sobre fatos postais de fatos históricos. Você está em 2 fatos históricos. Sim. Isso que tem zero a ver com atividades postais do Brasil. Zero. A atividade postal do Brasil não começou em 1822. Não. A atividade postal do Brasil começou após a independência, em 1928. 28. Certo? Eu sei que não é uma data muito legal, mas aí foi o primeiro convenção brasileira, nacional. Isso. A internacional continuava desde 1809, a Convenção da Inglaterra, e nada mudou durante a independência, nem mudou em 28. Então, eu sugiro você ser mais postal e menos história. Mais postal e menos história? História postal do Rio de Janeiro começa com a história postal do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você pode começar até com... Eu mal tenho dinheiro para fazer essa. Para trás não é mais caro. Mas o problema é o olho de boi. Pois é. Isso entra de qualquer jeito na tua coleção. O olho de boi. Segurando o título ou não. Sim. Esse é o cara. Na verdade, olha só, quando eu comecei com essa coleção, ela era muito mais ampla, era bem o exemplo daquilo que a gente estava falando que não deve ser feito. Na verdade, eu não tinha uma perspectiva muito clara quando você falou de aquisição de material, e eu entrei numa de que eu ia até a República, ia mandar bala até a República, porque, enfim. E aí, daí um pouco eu vi que não dava, ia ficar um negócio sem pé nem cabeça, começar lá atrás e chegar até o período republicano. Aí eu pensei, bom, olhando aqui para o material que eu tenho aqui em cima da mesa,
Onde é que eu tenho o material que dá sustentação para a coleção? Período do Império. Pronto. Então, vamos fixar aqui o período do Império. Então, o raciocínio foi um pouco esse. Adaptar. Exatamente, aquilo que eu tinha, na verdade. Mas você está certo, eu acho que é um argumento. Agora, de qualquer forma, quando eu falo em Brasil Império, no caso ali, é exatamente para tentar limitar realmente a questão do tempo. Né? Ou seja, 22, como você diz, as mudanças foram mais em 28. Uhum. É inescapável. Então, isso vai aparecer ali da... Mais uma. Uhum. Uhum. Você pode eliminar esse problema de nacional versus internacional, que dá essa quebra de raciocínio, em termos cronológicos. Você continua achando que é uma quebra forte? Eu continuo achando. Minha sugestão seria, faça por convenção postal. Pois é, mas ela está por convenção postal na parte... Não, lá na parte final ela está por convenção. A convenção postal é a convenção, você escolhe a data que você quer, pode ser desde Correio Mor, ou após. Vai para trás de novo. Eu estou achando que sim. Não precisa ser, pode ser após 1798, que foi quando o Correio Português tomou para ele a administração do Correio, que seria a data mais ideal para começar. Aí você precisaria daquela carta, mas não quero dizer. Faz vendo. E aí nacional e internacional se mistura sem nenhum problema. Rapaz, eu não sei se a minha cabeça é uma cabeça muito racionalizada, muito estruturada. Eu não consigo. Você não tem uma opinião também? Isso. Eu comentei aí quando eu falei que era a opinião de um jurado. No caso Não, claro. Cada um vai ter a sua opinião. Há uma diferença brutal de enfoque na apresentação das peças e tal, entre, por exemplo, os jurados europeus tradicionais e os jurados americanos. Os americanos, de uns 4, 5 anos para cá, vêm impondo à FIP uma mudança de approach, de apresentação, que é muito boa, muito legal. Mas os jurados europeus não estão dando a menor pelada para isso aí. Só aquele estilo tradicional, mais antigo, em termos de história postal. Eu não vejo nenhum problema em você tratar a história postal do Rio de Janeiro no período imperial. Podia ser no período colonial também, qualquer um período. E você não tem como tratar isso aí sem separar a mala doméstica do Brasil da mala internacional, senão vai ficar uma mistura que ninguém vai entender. Eu sei que há o problema das cartas sem selos depois das emissões de Casa da Moeda, isso é um problema. Mas é um problema que você tem que lidar com ele. Eu não vejo outra maneira de fazer isso aí de uma maneira razoável, sequencial. Olha que beleza, viu? Já estabelecemos a... Isso quer dizer, cada um tem a sua maneira de fazer. Tá vendo? Desde cedo a gente está procurando achando. Isso aí ocorre durante o julgamento. Claro. Cada um tem de uma forma. É lógico, é lógico. Essa tua coleção, por exemplo, na opinião do presidente da Comissão de História Postal da FIP, que é o jurado mais experimentado que tem na FIP em História Postal, do conterrâneo aqui do Damião, teve uma nota excelente de tratamento. Você achou que esse tipo de tratamento que você deu foi excepcional. Dentro do material que você tinha. Tem coisas assim, estratosféricas, mas o tratamento foi tão bom que a gente deu uma nota muito, muito alta nisso aí. Mas um ponto. Não, você é dono da coleção, você não pode falar. Diferença de apreciação. Já está obtendo aqui os parecidos. Talvez se fosse um juiz americano, fosse achar que não pode ser assim. Tal, Tem que ser linear. Tem que ser linear. Quer dizer, Essa são coleção. hipócritas, né? Vai, pronto. Agora é a sua vez. Não, agora é a tua vez. Mas é só um Em contraponto. termos de tratamento do Voltaire, também acaba pecando no item historinha. Ela não tem começo e não tem fim. Qual é a peça marcante para você começar esta coleção? Uma vez que nada mudou na história postal do Brasil em 22 de setembro em 7 de setembro de 1822. Não, olha só, Qual seria uma peça marcante para ser a primeira peça da coleção? A carta que o Dr. recebeu não vale. Não, mas veja bem, eu não estou fixando 7 de setembro, eu estou falando do período imperial. Na verdade, o tratamento que eu dou a ela é a separação exatamente de um período pré-adesivo, onde eu mostro simplesmente
ou tento mostrar, as marcas filatélicas do Rio de Janeiro, nesse período pré-selos, ok? Estas marcas filatélicas, todas elas começaram antes do seu começo. Sim, sim, mas as cartas que eu apresento ali estão dentro do período imperial, elas não estão pré-império. Não tem um marco inicial, não tem Não começo, meio e fim. Não, o marco inicial é o início do império. Pô. Não, tem o Scope. Postalmente, não. O Scope é esse aí, ó, Liberal. O Scope é 22,89. Esse é o Scope. Uhum. Não, eu sei. O que você está querendo dizer é que, digamos assim, que você prefere, digamos assim, vou usar esse termo, alguma coisa que marque efetivamente o início. Ou seja, começou aqui, começou, já sei, com o Correio Mor. Então, bota uma carta de Correio Mor. Nesse caso, realmente eu não tenho resposta para você, porque, na verdade, como o meu período, ele não tem nenhum fato marcante, postal, não tem, efetivamente não tem, ele tem só o fato de deixar de ser colônia e ser império. É a única coisa, isso não é um fato postal, isso é um fato histórico, concordo contigo. Agora, a limitação, ela vem exatamente, eu estou sendo bastante honesto aqui nessa colocação, em função do material que eu tive possibilidade de ter. Né? Então, dentro do material que eu tinha a possibilidade de ter, para mim era mais interessante, vamos colocar assim, eu fixar o império como sendo uma coisa abstrata, ou seja, é o império, né? Não tem um fato postal que marque o início do império, isso não há, e começar a colocar as cartas, né, que fossem do período imperial, ou seja, que tivessem datas afeitas ao período imperial. Só. A convenção de 5 de março de 28 é mais importante do que 7 de setembro de 22. Do ponto de vista postal, são pesores. Sem dúvida. Do ponto de vista postal, você está absolutamente certo. Uma primeira carta que é fácil, com data de 5, 6 de março de 28, e não põe nada antes. E pode continuar chamando de jogo. O Brasil independente, o Brasil postal independente do Rio de Janeiro, sim, começou em 5 de março. 5 de março, concordo, está certo. Esse é o Brasil postal independente. Seria o telefone. Está certo, não tenho como dizer que está errado, é isso mesmo. Não diz a lenda que Dom Pedro recebeu uma carta às margens do Ipiranga? Conversa por aí. Conversa por aí. Só aquela carta lá. Mas a carta foi mandada no período do colônia. Essa foi depois que ele entrega que vem império, entendeu? Você ia falar alguma coisa? Assim, mas certo, só um comentário de um cara temático, né? Sim, sim. Para nós, filatelia é um prazer, é um hobby, uma coisa legal, né? Quando alguém mostra uma página de introdução como essa, eu chamo isso filatelia dura, que não tem prazer. Por quê? Qual é o sinal ao leitor? O sinal é, antes de olhar as peças, você deve memorizar tudo isso. Que é muita coisa, que parece ser muita coisa. Quando for possível de integrar uma parte dessa informação junto com as peças nas páginas seguintes, eu acho que é um serviço ao leitor muito importante. Eu sei, tradicionalmente se fez tudo assim, uma introdução e quem não sabe não entende. Eu, por exemplo, como estrangeiro, né, eu sou ignorante da história do Brasil e então devo memorizar tudo primeiro. De certa forma, muito trabalho. De certa forma, você Realmente tem que ser completamente... Você tem razão em um aspecto, mas, na verdade, ao longo da coleção, de certa forma, essas informações elas acabam sendo repetidas na introdução dos subtópicos, né, e na própria descrição do material. Pior ainda. Oi? Pior ainda quando é repetido. Não, mas eu estou te evitando que você leia a parte inicial, vai só nas peças, se for o caso. Não é? Eu não estou dizendo que eu repito exatamente... O que eu fiz aqui? Olha aí, olha. Ela até foi embora. Ela está apanhando, isso é só a folha de apresentação. Isso é só a folha de apresentação. Não, o que eu quero dizer é que eu não repito exatamente o que está aqui, mas, na verdade, para cada uma dessas fases introdutórias,
há uma introdução àquilo que vai ser abordado, De evidentemente. qualquer forma, a introdução histórica é demasiada, né? Sim, Demasiada. talvez. Loaded, né? Aham. Tem que realmente tem que ser suavizada, talvez Isso. botar uma peça, não sei. Outra coisa aqui que eu chamo a atenção é que eu optei, por exemplo, a colocar a base bibliográfica já aqui, que é uma coisa que poderia não estar aqui. Eu coloco um agradecimento, ou seja, eu coloco um monte de coisa que o Everaldo detesta. Ó, aqui, o agradecimento e ainda boto os highlights aqui, Everaldo, aí, ó. Aí, pronto. Esquece o Você ainda agradeceu a isso? Ainda agradeci aqui. Ainda tem espaço para agradecer. Tem jeito. Mas realmente a minha... Rasga e faz outra. Concordo 200%. Aham. Essa introdução é longa demais. E falta uma coisa fundamental: o objetivo da coleção. Você tem que escrever, se forçar a escrever uma frase, um objetivo da coleção. O jurado quer ler o objetivo da Mas o coleção. objetivo está lá, cara. Não está lá. Sim. Não está lá. Olha lá. Qual é a frase lá? Qual é a comunidade ler aqui? Dá sim, dá para aumentar isso. A estrutura está aí. Onde é que está o objetivo? A exibição mostra a evolução dos serviços postais na escala. Na província do Rio de Janeiro, durante o período imperial, compreendido entre 1822 e 1889. Para facilitar, eu digo purpose of the collection. A definição de um título, eu coloquei 4 itens na minha apresentação, está em escrever a introdução. Escrever a página de introdução, essa página, que tem que ter um propósito. Esse é um deles. Essa ainda não chegou lá. Certo. E o time range, que também discutimos já por 5 minutos antes, e, na minha opinião, diverge um pouquinho do termo, mas é subjetivo. Prefiro mais postal do que histórico. Mas é relativo. É relativo. Isso é questão de gosto. Então, se o time range não está... Na hora que você pensar no time range, você vai mudar o título. Se você começar com 28, você vai mudar o título. Claro que é mais charmoso falar em Brasil Império do que falar a partir de 28. Tem um pouco isso, né, Everaldo? Tem um pouco de estratégia mesmo, né? Brasil Império, você fala lá fora, as pessoas vão relacionar isso diretamente a peças conhecidas. Sugestão de título: O Rei Independente Brasileiro do Rio de Janeiro. Caramba. Não é? É o que você está falando. Não é português. Não é português. Aí também você tem que tirar as cartas inglesas. Aí, ó. Tu quer me prejudicar. Estou sentindo que tu quer me prejudicar. No fundo, eu estou sentindo que tu quer me prejudicar. Se eu tirar o correio inglês da coleção, porra, aí tu vai me matar, cara. Aí eu vou para Prata Grande. Partindo para esse lado você pode adaptar. E olha só, pessoal, isso é só a folha de apresentação, hein? Por favor. Everaldo tem razão, né? Que se pode marcar mesmo a relevância, a importância do tema, com dar esse objetivo, né? Se pode, por exemplo, quando você refere ao ponto que naquele tempo Rio de Janeiro tinha o Correio de Rio de Janeiro tinha um papel fundamental para o correio doméstico e internacional, certo? Isso é um objetivo que dá relevância ao tema. Não é só qualquer correio, né? É o correio dessa época. Sim. Que acho importante. Isso eu concordo 100% contigo. Acho que é essa... Exatamente. Na verdade, essa informação como um todo, ela está aí distribuída. Talvez má distribuída, ou precisa ser condensada. Esse título de Correio Independente do Brasil não obriga a tirar cartas inglesas. Porque o Correio, o acordo que era português, em 1920, foi assumido, passou a ser brasileiro. Então funciona Pronto, voltaram as cartas então. Já saí de Prata Grande, já subi mais um pouquinho de novo. Isso é só a introdução, hein, pessoal? Veja bem. E olha só, hein? Vamos lá. Tem 128 folhas
E tem 5 ouros FIP. Sim, porque... Ouros FIP, né? Pois é, mas o tempo muda, as O coisas vão tempo mudando. muda. Pô, mas essa foi, não tem nenhum ano. Pô. Mas sabe que introdução ao tema é 50% da exposição. A introdução, né? É muito importante. Sim, sem Pois, dúvida. quando sem você quer fazer esse passo de ouro a ouro grande, sim, essa página deve ser perfeita. Vale a pena discutir sim. isso. Não, isso é certo, eu até posso concordar, mas eu tenho plena consciência da limitação da coleção. Essa não é uma coleção ouro grande, essa é uma coleção ouro. Eu tenho plena consciência disso. O que eu quero dizer é o seguinte, Dami, é que por melhor que fique a folha de apresentação, e ela pode ficar melhor, a própria distribuição do material e o reescrever das peças também pode fazer com que a coleção fique melhor. Isso não é, no meu ponto de vista, suficiente para que ela chegue a ouro grande. Eu tenho essa consciência, entende? Ela pode ficar mais bonita, ela pode ficar mais interessante, ela pode ficar mais vibrante, não é? Não, mas ela não chega de jeito nenhum, Everaldo. A gente sabe, Everaldo. É mais importante isso do que você ter 10 cartas de olho de boi lá dentro. Será? Na minha opinião, É? Sei que falta ao Rubio uns 300 ou 500 mil reais. Bom, vão continuar faltando. A não ser que eu pegue... Cadê? Tinha um que tinha oferecido 1 milhão na minha coleção de censura. Eu estava esperando o cheque, pô. O cheque não apareceu. se é só o cheque, eu posso pegar. Então, pessoal, poxa vida, eu nem sei se eu vou passar outra folha. É melhor ir para o fim, porque você não vai conseguir. Fala, Que falta material aí para a tua coleção? Você joga Não falta material. Eu entendo, do meu ponto de vista, tudo que eu proponho está ali. Agora, a falta é aquilo, é a vizinhança, cara. Tem peças muito fortes que poderiam estar ali, encaixariam ali com brilhantismo, e que não vão encaixar nunca, porque eu não tenho como chegar nelas. Eu não tenho grana para chegar nelas. Querer falta material, então falta... Falta dinheiro. Material não, o material está disponível, o material se encontra. Não. Sua coleção, falta assim. Não. Hein? Não é por ano de dinheiro a sua avaliação. Será que não? O tratamento passa, você tem 3, 4 pontos perdidos no tratamento, nesse esquema que está aí. Pode pôr 10 cartas de olho de boi. Não, mas Eu, jurado, não vou mudar o tratamento. Veja bem, Everaldo, quando eu falo isso, eu não estou falando que é colocar mais cartas de olho de boi, não é isso. É que tem algumas... a gente tem que ter consciência do que a gente tem e do que falta. A gente tem um mínimo de experiência nisso para saber. Eu sei disso, então. Mas a gente sabe que, quando chega ali, por exemplo, nos próprios inclinados, ou vamos adiante, nos verticais, ou mesmo no Dom Pedro, podem ter cartas melhores do que algumas que eu tenho ali. Isso implica em investimento. Você vai melhorar na realidade dos pontos. Sim. Não vai melhorar no tratamento. O tratamento aí tem muito ponto perdido. É mesmo? Pô, mas ele acabou de dizer que o cara me deu lá um monte de pontos, eu não entendo mais nada. Na brasiliana, ele perdeu, se não me engano, 2 ou 3 pontos só em tratamento. Que é muito pouco. Muito pouco. Bom, Porque eu tinha muita coleção para jogar, não dava tempo de ver. tu também não vai me ajudar nem um pouquinho, não, Rosa? Ô, dona Rosa! Ô, dona Rosa! Não muda ainda, não muda ainda. Quem bater mais, eu vou falar. Por favor, por favor. Essa folha é ruim. Tem como reduzir um pouco tudo? Tem, claro que sim. Claro que sim. Menos a letra, né? Não, menos a letra. A letra tem até que aumentar um pouquinho. Dividir, não ficar 2 colunas igual está São Tem, ficar tem. em blocos assim. Não, tem. Claro que Ficar em tem. blocos e menos... Não, isso... Você apresentou a folha melhor que eu tenho. Veja bem, Fala assim, olha, vou mudar. mas essa decisão está tomada. Eu vou mudar. Eu vou remontar. Hein? É verdade. Eu sou muito... A outra folha que você apresentou... Tá melhorzinho? melhor que essa aí. Isso eu já te falei desde o início. Mas isso é fato. Eu falei que não dá conta de ler isso tudo, não. Dá para espremer isso aí e fazer melhor, com toda certeza. Pelo que o pessoal falou, é melhor mudar para moeda. Você gosta de moeda? Não, moeda não gosto. Moeda não é comigo. Figurinha, álbum de figurinha, eu gosto mais. Campeonato Brasileiro. Nem sei se eu vou passar aqui a segunda folha aqui.
Então, olha Passa só. correndo, passa Passar igual hoje. correndo. É que não dá para a gente ler direito, mas entende, Dami? Lá em cima, então, tem a introdução a esse período pré-filatélico. Ou seja, e aí, o que se faz nesse início aqui é colocar as cartas, aí sim, elas estão em tempo, né? Elas estão cronologicamente colocadas com as marcas do Correio do Rio de Janeiro. Da corte. Foi rápido. Aqui é só para comentar um detalhe, né? Eu estava falando com alguém, já nem me lembro mais com quem que era, que é a questão do tal carimbo São João do Quê, né? Que aqui, ó, isso é uma coisa que eu tenho que mudar para ser honesto. Né? Na época, foi isso. Né? Na época, só tinha essa, ou pelo menos, assim, que a gente tinha visto, tinham duas. Né? Eu agora já vi 5, então isso aí já não tem mais sentido. Né? Tem que trocar isso. Daqui a pouco tem 10, 15. Aí daqui a pouco eu arranco ela fora, porque... Essa peça, Né? você está com 10 milhões. Sim. Você tem que tirar. Não, pois é, mas veja bem, não, mas aí tem o detalhe. Agora, talvez, com essa maior quantidade desse carimbo, talvez eu tenha que tirar. Porque está muito feia. Está muito feio, mas na época eu só tinha essa e uma outra, cara. Agora não tem mais. Pois é, agora não tem mais. Já saltaram mais os 3 cartórios aí. Aí apareceram, quer dizer, mas na época, na verdade, Everaldo, veja bem, só tinha essa. Né? Aí a gente tem que usar o que tem, pô. Né? Não tem Passa muito correndo, jeito. depressa, Depressa. pra Não. ter muita gente. Por favor, mais um comentário Sim. da organização da página. Vamos lá. Lá na esquina esquerda é repetição do título Isso. da coleção, não é? Aham, isso. Isso, acho que podemos esperar isso 127 vezes, né? 127 vezes. É um Aham. pouco repetitivo. né? É bem repetitivo. O que Pode muda é ser- só o outro lado cer- lá. Certo. Esse mesmo- Pode ser que você pode fazer mais um uso melhor Sim. disso. Do espaço. Quando lá Uhum. só nota o título do capítulo, então você tem no lado direito, você tem espaço para um resumo muito pequeno do contento da folha, que é como um título da folha, Uhum. certo? Que poderia Sim. fazer, que facilita muito entender por que essas duas peças aqui nessa página. Certo? Então, o leitor não precisa ler tudo, mas já do título da página já sabe, e por isso essas duas peças. Certo? Na verdade... E você tem o espaço. O que você está me dizendo, na verdade, é manter só o que está lá em cima do lado direito aí que você está vendo, que é fazer o chamamento por período adesivo e retirar todo o resto. De certa forma, acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Né? Acho que é mais ou menos isso que tem que ser feito mesmo. Eu estou concordando aí com um monte de coisa, tá vendo? Você achou melhor, né? Você achou melhor, né? Achei melhor. Agora, uma coisa que a gente não tem como escapar, quer dizer, até tem, mas eu não tenho muito como escapar, às vezes, na qualidade do material, né, velho? Então, por exemplo, eu tenho um carimbozinho de Campos aqui, tem que ser essa carta, não tem muito jeito, ela não está muito bonitinha, ela tem umas manchas e tal, mas é tal coisa. Essa foi uma carta que eu escolhi. Eu escolhi porque todas as outras estavam em pior estado do que essa. Quer dizer, então, aí tem também um pouco aí daquilo que o Clermont falou, da qualidade mesmo, às vezes, do material que a gente tem disponível, que não é lá, às vezes não é lá muito bom. Sim. Independente da importância, vamos pegar a coleção sendo julgada por um grupo de jurados que não tenha nenhum sul-americano ou algum conhecedor. Tira o Brown fora disso. Isso chama daí para o lado negativo, porque ele não vai saber avaliar a realidade desse carimbo. Quando ele É um olha risco. pra peça, Eu estou correndo esse ele risco. acaba deteriorando a Eu sei. coleção. Isso sempre é uma preocupação de que, infelizmente, os grupos de jurados nem sempre têm visão. Eu sei. Não. Agora, como é que eu resolvo isso, Reinaldo? Olha só. Tira essa peça. Mas se eu tiro... mas olha... Não, ela faz falta. Vou te explicar o porquê que ela faz falta. Olha só. Dentro da minha estrutura de coleção, por que ela faz falta?
porque eu não tenho nada para colocar no lugar dela, para que a coleção, na hora que eu monto ela no quadro, ela termine e comece no lugar certo de cada quadro. Mas é uma carta boa aí, mas não custa nada. É uma carta limpa. Mas não acha, cara, com esse carimbo aqui... Não, se colocar outra coisa sem ser campos. Mas outro campus, o que é um Ilha Grande, que custa 30 mil reais e não tem no mercado? Não tem, cara. Mas tantas outras estão todas... Não, olha só. Tantas outras, todos os pré-filatélicos compráveis do Rio de Janeiro estão aqui, cara. Não falta nenhum. Faltam aqueles que só tomam conhecimento da existência porque está lá escrito no catálogo. Que ver mesmo, alguns eu nunca vi. E se você tira essa peça? Se eu tiro essa peça, o que eu ponho no lugar, Reinaldo? Não, depende de como você abrir a coleção. Aí vem a questão, olha bem, aí vem a questão de como montar a coleção, como ter 16 quadros no período adesivo, pré-adesivo, desculpe, para que o primeiro quadro termine certinho com o período pré-adesivo. Será que lá atrás não teve nenhuma outra peça ou nenhum rearranjo que você possa fazer na sua introdução que omita você precisar daí e automaticamente você cai? Aí eu vou ser criticado pelo fato de não ter um carimbo oval de Campos, que é um carimbo comprável e que eu não tenho. Você acha que o jurado estrangeiro sabe? Ninguém sabe. Mas eu sei, pô. Eu sei, pô. Mas eu sei. Ruben, é muito fácil de Tem razão de falar isso. Hein? O jurado estrangeiro que Não, mas peraí, sabe pessoal, quem olha não bem. toma nem- É fato, eu tenho que concordar com isso, é óbvio, que o jurado estrangeiro não tem conhecimento se tem um carimbo oval, circular, ou seja lá, quadrado de Se Campos. não tem alguém Mas a questão... para poder Não, defender, mas peraí. Não, eu não estou preocupado com isso. De verdade, não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é o seguinte, eu sei que existe o carimbo de Campos e eu sei que ele faz parte da história postal. Essa coleção é para mim, antes de ser para o jurado. Você foi expor, ela passou a ser pro jurado. Não, continua sendo para mim. Reinaldo, uma coisa, olha só, uma coisa que eu nunca questionei nessa minha longa história de expositor foi resultado. A gente está na chuva para se molhar. Essa coleção foi para a República Dominicana e ganhou prata grande, cara. Ela já tinha vermelho grande FIP, foi para a República Dominicana, lá numa exposição de fundo de quintal, e deram prata grande para ela, cara. Eu vou fazer o quê? você mandou ela para lá. questão de você distinguir a collection da exhibition. Ou seja, você Sim. mantém o carimbo de Campos, mas se ele não é uma peça que está com nível para ir com a exposição, ele vai ficar na parte da coleção que vai ficar na sua casa. Não, isso aí eu acho que atrapalha mais. Gente, a peça tem 150 anos, é uma peça brasileira. Ela ia estar estralando? Você acha A estralando? discussão Não, o problema é o seguinte, Miguel, na hora que o jurado tem uma média de 10 a 15 minutos para jogar a coleção. Então, a primeira coisa é a visão geral. Então, a visão geral, você vai ver a apresentação e, evidentemente, que o estado do material te atrai ou não. Então, na hora que o jurado bater o olho nisso, ele já vai chegar no seu estado, que vale 10 pontos, e vai te abaixar, sem saber o real significado, às vezes, do material. Então, você tem que partir do pressuposto, eu falo isso sempre, que o júri é burro. Ele não domina, nem tem como dominar todos os assuntos, nem conhecer todo tipo de material. E nem tem tempo. E nem tem tempo. E é mais fácil julgar Estado do que conhecer. Isso, exatamente. Então, o que você tem que pensar? Você tem que montar a coleção. Aí eu dou razão para o curso. Essa peça é chave, eu gosto, é a peça que eu tenho para o meu prazer. Mas não é a peça de exposição. Depois que você bate, se eu estou julgando a coleção, mesmo sem saber que esse carimbo é em campo, eu primeiro olho e falo, pô, o estágio desse material é ruim. Atrapalha mais que Atrapalha mais do que Custo-benefício na peça. Por incrível que pareça. Você tem que imaginar que são 15 Eu não lavo. minutos Eu não lavo. para você jogar. Não, eu não lavo. Isso é indiscutível. Põe na máquina ali. Não, eu sei, gente. Eu acho que vocês não entenderam a minha posição. O seu prazer é importante, era uma coisa. Na avaliação, você tem Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ao longo desse tempo todo, eu pago o preço, eu não me importo de pagar o preço. então não tem o que discutir. Não, claro que tem para discutir, eu só estou defendendo o meu ponto de vista. Eu pago o preço, tiro ponto pelo Estado, não vou me importar com isso. Mas eu acho o seguinte, Geraldo, olha bem, eu acho que se o Campos não aparece aqui, eu estou sendo desleal do ponto de vista do meu conhecimento filatélico, cara. Eu estou sendo desleal comigo mesmo em relação ao meu conhecimento filatélico. O carimbo existe, a marca
eu quero ver um carimbo Campos que não esteja assim. Eu nunca vi. Todos eles estão assim, tá certo? Que é tudo do mesmo arquivo. Né? É ou não é? É ou não é? Tem fragmento maravilhoso. Fragmento. Mas carta, você já viu alguma melhor que essa, Geraldo? Entende? Então, na verdade, olha só, eu estaria sendo desleal com o meu conhecimento filatélico, não ter essa carta aqui, é só isso. Mas as regras são da FIA. Eu sei. Mas eu não estou jogando fora da regra, olha só. Eu não estou jogando fora da regra. Eu estou assumindo o risco. Isso. Eu estou assumindo o ônus de ser penalizado. Eu estou assumindo conscientemente esse ônus. Eu tiraria essa carta daí por 2 motivos. Primeiro, pelo Estado, segundo, por ser o mesmo destinatário da carta de cima. Sim. Mas isso é um arquivo grande que vem dessa região, não tem jeito. Minha coleção de registrados Isso. era baseada nesse Não tem jeito, Isso é uma outra limitação que a gente tem na filatelia brasileira. Às vezes a gente tem arquivos, a gente tem arquivos muito grandes, com sempre o mesmo cara mandando para lá, mandando para cá. Fazer o quê? É o que tem, não tem jeito. Eu, nesse caso, eu uso um pouco uma coisa que o meu orientador de doutorado me falou uma vez, quando eu questionei um dado que era meu mesmo, que eu achava que era ruim, que eu não queria usar, ele dizia assim, você tem um melhor? Não, não tem. Então vai usar esse, pô. O que cria, às vezes, um problema muito sério para nós, sul-americanos, de maneira geral, nas exposições, é o seguinte, nessa época aí, está falando de 1820, qualquer coisa, nós não tínhamos 5% de gente alfabetizada no Brasil, talvez menos, 2%. E o nosso volume de correspondência era ínfimo. Enquanto que a Europa, nessa mesma época, aí, tinha 50% de alfabetizados, com um volume de correspondência brutal. Então, o nosso material em relação ao material europeu, americano, escandinavo, é muito escasso. Qualquer material é muito escasso. Agora, o juiz internacional, quando ele vê, ele olha, não, isso aí está fora do meu padrão. Mas não sabe da dificuldade que nós temos de ter uma peça dessa aí, de ter sobrevivido uma peça dessa. Verdade. Então, essa é uma questão cultural nossa, que não tem como fugir. Bom, vou passar mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver alguma coisa mais polêmica aqui que a gente possa ter. Olha, essa aqui então, vamos arrancar ela agora. Essa então tá roubada. Essa não Pô, mas essa é uma carta que tem uma história super bacana, rapaz. Ela tem uma história super bacana. Rubem, novamente sobre sua separação doméstico e internacional. Está cheio de coisa internacional aqui nesse momento. Tem essa carta aqui. Essa não, a primeira também, vai para Lisboa. Vai para Lisboa. Essa é uma bela confusão. Não, você chama isso de doméstico, não é? Esse não é doméstico, esse está vindo de fora, você tem razão. Pelo amor de Deus. Mas, na verdade, aqui eu só estou apresentando as marcas, né? Eu não estou me referindo necessariamente à questão de Irival. É história postal. Hoje é meu dia, viu? Hoje é meu dia. Quando o Everaldo for juiz, você não manda a sua coleção, tá? Exatamente. Na verdade, eu estou falando de marcofilia mesmo. Eu estou apresentando as marcas postais do período pré-adesivo que eu consegui ter. Está aqui o Rio de Janeiro aqui. E ainda tem uma história super bacana aqui. A carta ainda vai para Vitória, passa na Bahia. Você disse esse casinho da doméstico. Depois, no final, você tem um capítulo internacional. Não, esse capítulo não é doméstico. Ele é um capítulo de apresentação de marcas postais pré-filatélicas do Rio de Janeiro. Ou seja, passou pelo Rio, você recebeu uma marca, está valendo. Está valendo. Eu estou mostrando as marcas. Estou mostrando as marcas. Nesse caso, eu estou mostrando as marcas. Não estou... Essa já está melhorzinha, Veraldo. Aí, está branquinha. Volta. Já estou pedindo desculpa. Os dois carimbos são de ouro preto? Esses 2 carimbos são de ouro preto. Que beleza. Só o porta diferente. Isso. Você já entendeu, né? Você já entendeu, né? Espera um pouquinho. Bom. O seu tratamento é de marcas, já mostrou uma marca, Aham. fica só de cima. Tá certo. Nesse caso aqui eu tenho que concordar contigo. Nesse caso só não. Não, nesse caso aqui eu concordo. Nesse caso eu concordo. É hora que você tirar essa peça, você já vai emparelhar a última peça que você precisar. E vou ter 15 folhas só no primeiro quadro. Vou ter 15 folhas no primeiro quadro.
Por exemplo, esse carimbo aqui de Itacoaí, ninguém olha para ele. Né? A carta é bonitinha. Ninguém olha para ele. Pô, um negócio raro desse aí, ninguém olha para ele. O que eu posso fazer? Mas aí é o caso de fazer uma reprodução do carimbo ou não? Ah, na verdade, esse não está tão visível. Aham. É. Na verdade, aqui esse é o carimbo da cidade que chama hoje Itaguaí, né? Na época o carimbo era Tacoaí. Essa não é uma marca comum, por exemplo. Mas eu tenho consciência também, cara, que lá fora ninguém nunca ouviu falar em Itacoaí, Itaguaí, o raio que parta. Ou seja, se eu não fizer o trabalho de chamar a atenção para isso, é a mesma coisa que nada. Enfim, essa é uma dificuldade. Não é verdade que tem só duas. Não é verdade. Então, mais uma que eu tenho que trocar. 7, 8? É mesmo? Olha, exposta eu só vi 2. Mas enfim, gente, vamos passar para outra parte aqui. Isso aqui, Veraldo, o que você acha disso? Quero a tua opinião aqui disso. Essas são cartas, na verdade, não seladas, tá certo? Que não tem marcas postais porque foram carregadas em mão. Foi um serviço... Qual é o capítulo? Qual é o título? Hein? Marcas postais da província. Isso aqui é pré-adesivo ainda, em termos de data. Não tem marca postal, porque, na verdade, isso era um serviço de entrega particular. O cara botava no bolso, ia lá e levava. Né? Não pode chamar marcas postais. Não pode chamar marcas postais. Não pode chamar marca porque não tem marca. Isso aqui está certo. Quer dizer, está errado. Está certo, eu concordo que está errado, na verdade. Né? Está certo que está errado. Agora, veja bem, como encaixar... Isso aqui é uma coisa completamente desvalorizada por todo mundo, mas é uma coisa que eu acho extremamente interessante, porque, na verdade, você tem 2 cartas que foram entregues e que não passaram pelo serviço de correio. Né? Mas era um serviço privado? Eu lá sei, pô. Eu sei que as cartas circularam de um lugar para o outro. Né? Não, sim, eu já aceitei isso. A questão é, aonde vou colocar isso? Foge do título, foge do título. Não, eu sei disso tudo, mas aonde eu vou colocar isso? Ou não vou colocar? A gente não vai chegar numa coisa. Ruben, tem uma carta local dentro do Rio? Não tem razão. Tem uma carta local dentro do Rio com carimbo? Sim. Então, esses dois parecem bem numa página. Quando você pode explicar que o Correio fez um serviço local mesmo, que naquela época não era o caso em muitas cidades grandes do mundo, fez um serviço local, mas em paralelo muita gente só mandou por talvez fosse uma saída. Talvez fosse uma saída. Assim, a combinação de 2 peças faz a página. Talvez fosse uma saída. Everaldo, não estou discordando. Eu aceito a crítica, o que não quer dizer que eu vá mudar. Eu aceito a crítica, mas não quer dizer que eu vá mudar. Boa. Então você não aceitou. Aceitou. Vamos adiante. E aqui, Everaldo, essa tá boa assim, não? Tá ótimo. Essa tá? Tá bom. Pô, pelo menos isso. Eu acho que tem que passar nessa página de discussão agora. Mas sabe o que acontece? Olha só. Todas aquelas mudanças, retira isso, tira aquilo, bota isso para lá. Essa aqui é a folha 17, ou seja, ela está abrindo o segundo quadro. Ok? Na hora que eu tiro... Isso. Na hora que eu tiro aquelas peças todas, tem que ter alguma alternativa para continuar enchendo linguiça até chegar na folha 16, para essa continuar sendo a 17. Tenho que procurar mais. Tem um bicurador, me Rubem, naquela palestra que você fez na SPP, você deixou claro o posicionamento das coisas.
Mas isso é obrigatório, por exemplo, você, cada quadro você Não. começar e terminar? Não. Pensa que você tem a peça muito boa e ela cai na posição 16. É uma peça de difícil visualização do júri. O juiz não vê peça. Não, O juiz não lê inscrição. O juiz... Não. Você está entendendo errado. Você faz a inscrição com 60 envelopes, ele não lê. Aí ele lê justo que você... Não, Miguel. Isso. Companheiro. Não é possível. Nós vamos pôr na próxima exposição Miguel para julgar, porque ele vai entender. Mas é bem complicado. Mas essa questão não é obrigatória, Miguel, é uma questão de estratégia. Você bota lá no fundo, a chance de alguém ver é quase nenhuma. Estratégia mercadológica. Você já foi fazer compra no supermercado? Supermercado. Já reparou quem está nas duas primeiras gôndolas e quem está nas duas gôndolas de baixo? Então, normalmente, o produto no qual o produtor paga até para a exposição está nas gôndolas de cima. As gôndolas de baixo está aquele que o próprio mercado organiza. Mas tem aí... custos diferentes até a prateleira. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando a tua folha estiver nas duas primeiras linhas, ela é muito mais chamativa, muito mais fácil de ser observada, muito mais fácil de ser valorizada do que quando ela está embaixo. Não está dizendo que o júri não vai ver, é que é muito mais fácil do júri ver se ela está numa posição estratégica. A minha netinha, que é desse tamanho, ela vai no mercado, ela pega tudo que está embaixo. Mas se o juiz é anão. O chocolate é estratégia. Segue o padre. Olha, essa chamamos o sector infantil. Fica lá abaixo. Esse foi o caso que o Clerma citou na parte da manhã, em que eu uso os 3 carimbos que foram usados, quer dizer, tem o selo, né? Com os 3 tipos de carimbos que foram utilizados na época de circulação dos olhos de boi na província. Então, nesse caso aqui, são os únicos 3 selos, né, que tem na coleção. Todo o resto são cartas, né? Mas aí tem esses 3 selos, porque cada um deles representa, então, o carimbo em uso dentro do período dos olhos de boi em circulação na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Pode retornar e mostrar a introdução ao capítulo para a gente, por favor. Aqui é... Dá para ler? Desenvolvimento dos serviços postais internos. Saiu da parte, isso. Agora a gente vai entrar no período do adesivo, o período de uso do selo. A reforma postal de 42. Sim. Aí tem o marco de 28 e o marco de 42. Sua coleção será a convenção postal. Aí é inquestionável, irrepreensível. Isso vai me causar um problema lá na frente, quando eu tratar da correspondência estrangeira. Não vai ter. Não? Não tem, mesma convenção. Não, francês é uma, inglês é outra. Isso aqui é como eu trato. Não, mas é a mesma convenção que já existia. Claro. Não, sim. Não, a francesa não existiu. A inglesa sim. A francesa começa em 60, nesse caso. Ok, né? Qual é o dado da carta? Não entendi a data? Sim. A data... É de Augusto? É de novembro. Não, desculpa. A carta é maio de 44. Sim. Maio de 44. Existe alguma carta de Augusto? De agosto 42? Não de primeiro dia, não, mas... primeiro. Sim. Mas é uma explicação muito boa, sim, que no Rio de Janeiro os selos foram usados mês inteiro antes dos outros correios. Uhum. Sim? Sim.
que é muito bom, porque isso fala do significado do Correio de Rio de Janeiro. Isso é importante. Por isso eu gosto muito dessa introdução. Poxa, viu? Finalmente, agradei aqui um afago, um pequeno afago. Obrigado, Dani. Que foram só primeiros dias, viu? A SPP quer vender aquele que tem lá, não? Não está vendo, não? A SPP quer vender aquele carinho de primeiro dia que tem lá? Primeiro, fala com o presidente, que eu não mando. Foi antes de interagir aqui, não. Antes de lugar Do Praga. nós começamos Se não tiver oferta maior. Vai ter, né? 2.000 euros vai ter, né? Vai ter. Quanto a cartas, a carta mais antiga conhecida é de 11 de agosto. Você não tem essa? Não tenho, rapaz. Uma falha. Aí a gente passa para os inclinados. Né? E, isso. Né? Aqui a gente sai entra na segunda emissão, a gente continua no período de desenvolvimento adesivo, no caso, né? E a gente entra nos inclinados. Inclinado é um negócio complicado, né, Verão? Concorda comigo, né? É um negócio bem complicado. É difícil, não? Não, sim. Tá de bom tamanho, tá? Então tá bom. É tipo 1, né? Não vamos esquecer, é verdade. Esse aqui é uma carta especial, né? Tá. Essa tá bonitinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunte. Aqui você fez toda a explicação do uso dos inclinados no lugar do olho de boi. Isso é importante para o cada vez que mudou a emissão, eu faço uma introdução referente a essa emissão. Né? Como agora a gente está linearmente, cronologicamente falando, cada vez que muda a emissão, eu faço uma introdução especificando as características dessa nova série que está sendo introduzida. Porque eu estou indo um pouco na linha do que eles estão falando, da importância do que você está destacando. Se é a marcofilia, se é o uso do adesivo. Você sabe que eu adoro essa emissão. Mas o ponto básico é o quanto você está entrando, aprofundando a explicação, por exemplo, da troca do olho de boi para cá, ou se isso... Não. Na verdade, aqui, o que eu explico, na verdade, por exemplo, no caso, se muda a tarifa, a gente vai fazer referência a isso. Se mudou a rota, a gente faz referência a isso. Quer dizer, na hora que muda a emissão, eu faço a sinalização de que entrou uma nova emissão, ou seja, eu tenho uma outra disponibilidade de um outro selo, mas não necessariamente isso acontece sempre. Quando há mudança de tarifa, quando há mudança no decreto que controla os valores de tarifa, a gente faz a citação também. Né? Não é abordagem para o selo. Não é abordagem para o selo. Né? Enfim. Isso aqui são os autos de fundo, né? Que o Everaldo citou lá. Folha de processo, né? Folha de processo judicial. Isso. Ela ia ficar guardada, mas ela saiu para participar lá da Copa Cuba, né? Não tomou gosto. Ela volta agora para o armário para ser desmontada e remontada novamente. Né? Quem sabe? Eu penso mais em Washington. Washington não, Nova York. Mas 2015 eu acho difícil que dê tempo. Eu ainda não vou estar aposentado. Você começou a falar na palestra alto e forte. No finalzinho você não subiu a sua voz. Não, mas é que eu já estou cansado. Não. Tu acha mesmo que esse pessoal me dobra, rapaz? Esse pessoal não me dobra, não. O Everaldo está falando isso para mim faz quanto tempo, Everaldo? 6 anos, 5, 6 anos. Pô. O pessoal não me dobra, eu sou chato pra caramba. Eu consigo ser mais chato que eles. Mas de qualquer forma, olha só, deixa eu só fechar aqui, sério.
eu entendo que ela precisa necessariamente ser reajustada para essa nova forma que as coleções de história postal estão aparecendo. Okay? Acho que tem algumas coisas que eu, eventualmente, consigo até melhorar em termos de tratamento, e acho que vão ter outras coisas que eu vou fincar o pé por uma questão mesmo pessoal, mesmo achando que possam ter soluções. Aí vai mais a opinião do colecionador e o risco que eu assumo tomando essa decisão. Não é? Só para melhorar um pouquinho, aquela carta eclesiástica, você não ficar tão chateado. Ela está manchada, mas está manchada de água benta, é outra coisa. Não tem problema, nesse caso pode. Está abençoada. Ela está benzida. Ela está benzida. Então, essa aí eu acho que foi uma discussão interessante, porque a gente consegue ver que mesmo uma coleção que já tem aí um certo nível, né, ainda é motivo de tanta discussão e tanta polêmica. E, de certa forma, é isso que faz a gente avançar e tentar melhorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, no sentido de que algumas coisas, definitivamente, eu não vou introduzir. Aí é uma questão que eu acho que o colecionador tem que ter o discernimento e tem que ter, ele tem que ter muito claro os limites das decisões que ele está tomando. Né? A partir disso, a decisão do colecionador é sempre a melhor. Eu, particularmente, eu não consigo ver eu não consigo ver essa diferença da coleção de exibição para a coleção de casa. As minhas coleções, elas são para serem exibidas. Então, eu não consigo. O material que está em casa e que não entrou na coleção sobra. Né? Agora, essa é uma visão particular minha. Eu não acho que ninguém tenha que concordar com ela. Mas é uma visão minha. Então, essas pequenas questões que a gente levantou aqui e discutiu, cada um tem que avaliar e resolver pessoalmente. Né? Se achar que o caminho, na verdade, é abrir mão de alguns princípio é meio forte, mas de algumas definições que tem para você como colecionador, legal, isso não tem problema nenhum. Agora, em alguns casos, eu não consigo. E aí eu deixo o carimbo de Campos lá, porque eu acho que ele está bem posto lá. Obrigado, pessoal.